no 114º dia, a gente sabe que vai ocorrer o parto, ou, né, variação muito curta aí de um dia para mais, um dia para menos, às vezes pode ocorrer, tá? Dependendo do ambiente e tudo, mas é em torno disso. E aí a gente transfere elas, né? O ideal é 7 dias antes. Então, lá com 107 dias de gestação, o ideal é que elas sejam transferidas para as baias de maternidade, tá? Mas pode ocorrer também 4 dias. Oi? Qual que é o total que tu falou do tempo de gestação? É 114 ou 100 e... 114 dias, tá? 114 dias. 114 dias, né, corresponde a 3 meses, 3 semanas e 3 dias, tá? Para vocês não esquecer, 3 meses, 3 semanas e 3 Mas dias dá. então elas vão passar 107 no outro galpão para depois ir para a maternidade? Exatamente, exatamente. Elas ficam gestando num galpão ali, né, por 107 dias aproximadamente, e depois elas vão para a maternidade, tá? Aí na maternidade vai ocorrer o parto. Então elas vão ficar ali 4 a 7 dias antes do parto. Ocorre o parto e elas ficam ali por mais 21 a 28 dias, né? Que é o período que elas ficam amamentando. Aí o que que acontece aqui? Sai os leitões que nasceram ali, né? Com aproximadamente 6, 7 quilos, 8 quilos, com 21 a 28 dias de vida, e esses vão para a creche, que a gente vai ver, né, em outra aula aí, manejo de creche. E também sai aqui as matrizes de descarte, tá? Então aquela fêmea suína ali que, já é o segundo parto que ela dá pouco leitão, né? Já é uma fêmea que tá, ou uma fêmea que tá doente, né? Que tentou tratar, não resolve, enfim, né? Ela é descartada. Então ela sai, né? E aí é reposto aí as matrizes de reposição lá na gestação. E aí as matrizes aqui que vão continuar em reprodução e que desmamaram os seus filhotes, elas voltam lá para o galpão de gestação para ocorrer uma nova cobertura, tá? Então aqui, ó, pessoal, esse slide ele tem um gráfico aqui, tá? Pro, Oi. desculpa, deixa eu só perguntar, então, da maternidade sai leitões e as matrizes de descarte, e as matrizes voltam, né, as que desmamaram depois de 28 dias, voltam para gestação com 28 dias. Com um mês ela já pode ser inseminada novamente? Isso, a gente vai ver daqui a pouco que é bem menos de um mês que elas são inseminadas novamente. Logo após o desmame, elas já entram no cio, tá? Tá, E aí pode ocorrer a cobertura novamente. O tá que que bom. a gente quer? Que a gente vai ver daqui a pouco o intervalo, né? Entre cio, entre desmame e cio, né? Então, quanto menor for esse intervalo, para nós, melhor. Porque o que que é a finalidade da gente ter uma matriz ali? Dela produzir o máximo de leitões possível, tá? Então, quanto antes ela desmamar e entrar no cio e gestar novamente, melhor, porque ela vai gerar uma nova leitegada mais rápido, tá? Tá. Então, ocorre o parto ali, elas ficam amamentando ali. Quando o leitãozinho, né, os leitões são desmamados, os leitões seguem para a creche, as matrizes que vão ser descartadas são descartadas, né, vão para o frigorífico, e as que vão continuar em reprodução, elas voltam para a gestação para ocorrer uma nova cobertura. E aí, o que que acontece aqui, ó? Então, esse gráficozinho aqui, ele vai mostrar, né, o tempo que demora aí em cada fase, né, e aonde que a matriz vai estar em cada fase, tá? Então, ela fica 28 dias aproximadamente, né, 21 a 28, em lactação, ou seja, amamentando os filhotes. E aonde que ocorre essa lactação, a amamentação? Na maternidade, tá? Então, olhem ali em cima, ó, lactação 28 dias, né? Que corresponde ao momento do parto até o desmame, tá? Então, ela fica amamentando do momento que ela parir até desmamar o filhote, né? O leitão, e aí isso tudo ocorre na maternidade. Aí depois disso, pessoal, né, a gente tem, após o desmame, inicia o IDC, que é o intervalo entre desmame e cio, tá?
Então, o intervalo entre desmamou a leitegada até ela apresentar cio para ocorrer uma nova cobertura, ele dura em torno de 7 dias, uma semana, tá? Aí, aonde que a matriz vai estar nesse período? Nas baias de gestação. Ela desmamou a leitegada na maternidade, ela é retransferida de volta para o galpão de gestação, tá? Aí lá na gestação vai ocorrer o cio, né, que é esperado que fique aí, que tenha o intervalo no máximo entre desmame e apresentar cio de 7 dias, né, uma semana. E aí ela vai estar lá na baia de gestação. Aí ocorreu o cio, fez a cobertura, tá? No 7º dia após desmame. E aí ela passa 114 dias gestando, tá? Desses 114 dias, do momento ali, né, que ela desmamou e ela foi para a gestação, ela fica nas baias, no galpão de gestação, até aproximadamente uma semana antes do próximo parto. Quando dá uma semana antes, então 107 dias de gestação, ela é transferida de volta pro galpão de maternidade, tá? E aí ela chega na maternidade, vai ter o parto, né? Vai ficar amamentando por mais 21 a 28 dias, volta para o galpão de gestação, né? Recomeça todo o ciclo, tá? Então, 28 dias ali lactando, lá na maternidade, né? Amamentando os filhotes. Ocorreu o desmame, ela volta pro galpão de gestação. Aí fica uma semana ali, apresentou cio, é inseminada. Aí ela fica gestando, né? 107 dias, vai para o galpão de maternidade, tá? Aí lá no galpão de maternidade ocorre parto, amamentação, tudo e volta o ciclo novamente. Conseguiram entender? Sim. Eu só E não o entendi ciclo, esse ciclo de 149 dias ali, qual que é essa conta? 114 isso, dias é é a o ciclo. gestação. Isso, os 149 corresponde aos 114 dias de gestação que ela vai ter e Tá. 28 dias amamentando, tá? Ah, E tá. mais os 7 dias aí de intervalo. Então, é o que corresponde a um ciclo completo, Tá. tá? Dela Uhum. parir é o tempo que demora entre um parto e outro parto, né? Tá Aí bom. corresponde à gestação, os dias que ela fica amamentando e o intervalo entre desmame e cio. Aí agora a gente vai ver então, né, pessoal, os manejos que são feitos na gestação, tá? No galpão de gestação. Então a gente tem lá na gestação, pessoal, 2 tipos principais de baias, tá? De locais onde essas fêmeas, onde as matrizes, elas são manejadas, né? Criadas ali, falando em galpão de gestação, tá? Então, a gente tem as baias de gestação individual e as baias de gestação coletiva, tá? Se vocês ouvirem uns barulhos aqui, ó, pessoal, eu tô com o Valério aqui do lado, e aí ele não sossega, ele tá por louco, tá? Então, a gente tem 2 tipos, tá? Baia de gestação coletiva e a baia de gestação individual. Primeiro, a gente vai ver a coletiva. Então, a baia de gestação coletiva é aquela onde elas passam a gestação juntas, tá? Em uma mesma baia, convivendo ali em sociedade. Então, a gente tem o que aqui? A gente tem prós e tem contras nos 2 tipos, tá? Então, o que que acontece, né, geralmente aqui na baia de gestação coletiva? A gente tem geralmente uma maior mortalidade embrionária. Por que que pode ocorrer uma maior mortalidade embrionária? Então, a fêmea suína, a matriz, ela foi inseminada e pode ocorrer morte dos embriões nos primeiros dias, principalmente. E aí o que que acontece? Principalmente primeiro terço ali, né, da gestação. O primeiro terço ele é sempre mais complicado, né, em todas as espécies. Elas podem acabar se batendo, né? A gente comentou que suíno é uma espécie aí, né? São animais que vivem em sociedade e eles têm hierarquia dentro do lote. Então, o que que acontece? Às vezes, elas acabam brigando para disputar, né, quem vai ser a líder ali do grupo, tá? E aí
acaba tendo mortalidade embrionária, né? Pelo estresse e tudo mais. E aí a gente tem uma opção, tá? Para evitar, né, burlar essa mortalidade embrionária, o que que a gente pode fazer? A gente alojar elas em baia individual, que vocês vão ver imagens depois, feita a inseminação e deixa elas passarem o primeiro terço ali, tá? Passou esse primeiro terço, aí coloca elas na baia de gestação coletiva, tá? Para diminuir a mortalidade embrionária. E por que que é importante a gente não ter mortalidade embrionária? Porque a gente quer que elas produzam muitos leitões. E se elas forem inseminadas e elas tiverem vários óvulos fecundados, mas a gente perder embriões ali, eu vou ter uma leitegada menor, tá? Então a gente não quer que isso aconteça. É difícil, na baia de gestação coletiva, é difícil de controlar o score de condição corporal do lote, tá? Por que que é difícil a gente controlar? Porque sempre vai ter fêmeas ali que vão ser dominantes, né? Que são aquelas que são as líderes do lote. E aí elas vão acabar comendo mais, tá? Elas não vão deixar as outras comer, elas vão ir ali, vão comer antes, vão se encher, aí elas vão ficar muito pesadas, e as outras que não são dominantes vai ficar com pouca ração, e aí elas acabam comendo menos. Então a gente tem uma discrepância muito grande de fêmeas muito pesadas e fêmeas muito leves. Aí o que que tem aqui de opção para a gente realizar, para a gente fazer, para que isso não ocorra, tá? A gente tem como opção implantar os mini boxes. Pois tem imagem para vocês verem o que são esses mini boxes, mas são divisórias ali onde as fêmeas vão comer, de forma individualizada, tá? E tem outros mini boxes que eles são automáticos. A gente coloca um brinco na fêmea suína, né? Que identifica, ou até mesmo chip dá para colocar. Quando ela entra nesse mini box, ele lê, né, a identificação da fêmea e ele sabe se ela já comeu o suficiente, né, ou não. E aí ele libera a quantidade adequada de ração e elas entram dentro de um lugarzinho fechado e elas conseguem se alimentar ali adequadamente. Por que que é importante a gente manter, pessoal, uma uniformidade no lote de matriz? Né? A gente manter uniformidade num lote ali de leitões que posteriormente vão para crescimento e terminação, vocês já sabem qual que é a importância, né? Mas por que que é importante a gente manter uniformidade nas matrizes? Porque matriz muito grande gera leitões muito grandes. E matriz muito pequena gera leitões pequenos. E quando a gente está falando de uma UPL, ou UPD, que é a mesma coisa, a gente vai ter a produção de um lote de suínos ali dentro, tá? Então, o lote de suínos pode ter 1.000, 2.000 suínos ali na fase de terminação. E eles vieram de uma granja, então são produzidos 1.000, 2.000 leitões numa UPL ou UPD que vão ser alojados junto. Então, eu tenho que ter uniformidade desde a criação da matriz para eu ter um lote coletivo, né, de leitegadas uniformes entre si, tá? O mais uniforme possível, tá? E também, né, pelo fato aqui a questão da alimentação, porque a gente não pode ter matriz desnutrida, né? Se a gente tiver uma matriz que não está conseguindo comer adequadamente, que está muito magra ou desnutrida ali, o que que vai acontecer? Pode ocorrer mortalidade, né, dos leitões no útero, né? Reabsorção fetal, mumificação, né? Podem ter problemas ali no momento do parto, não vão conseguir produzir depois uma quantidade adequada de leite, né? Pode ter problema metabólico, né? E quando a gente tem uma matriz muito gorda, a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Elas vão estar muito gordas, vão ter problema para parir, vão ter dificuldade para parir. Pode ocorrer dos leitões nascerem muito grandes e aí não conseguir nascer, tá? E aí ter mortalidade no momento do parto dos leitões. Elas podem ter vários distúrbios metabólicos, né? Um deles, fígado gorduroso, né? Degeneração gordurosa, ou esteatose hepática, né? Em função da gordura, tá? Isso ocorre muito no pós-parto, né?
em fêmea suína, em fêmea bovina também ocorre bastante, tá? Nas baias de gestação coletiva, né, há muita disputa social e hierárquica, então elas vão brigar e se machucar, a gente comentou sobre isso, né? E é mais difícil da gente identificar fêmeas doentes, porque tem uma quantidade muito grande de fêmeas ali todas juntas e a gente não consegue identificar muito bem, porque a gente não tem um controle, quando a gente não tem os mini boxes ali, né? A gente não tem um controle, por exemplo, do quanto que cada fêmea está comendo. E daí eu não sei, né, se tem alguma ali que possa estar doente. Quando a gente está na baia de gestação individual, elas têm o coxo individual, então a gente consegue ver se está comendo, se não está comendo, tá? Porém, né, a baia de gestação coletiva, ela traz um bem-estar animal muito maior, tá? Vocês já vão entender por quê. Então aqui, ó, pessoal, a gente tem um exemplo, né, nessa imagem, tem várias imagens aí, que mostram aí as baias de gestação coletiva. Então, a baia de gestação coletiva nada mais é do que uma estrutura aqui, né, ó, o galpão aqui, onde a gente aloja as fêmeas após a cobertura e elas ficam gestando todas juntas, tá? Então, por que que aqui tem um maior bem-estar animal, pessoal? Porque aqui elas conseguem deitar, levantar, caminhar, se movimentar, né? Elas conseguem se espichar ali no chão. Elas vão ter, apesar da disputa hierárquica que tem ali, depois que a hierarquia ela tá formada, o que que vai acontecer, né? Elas vão conviver em sociedade, tá? Então fica muito mais tranquilo, elas ficam muito menos estressadas aqui, tá? O que vocês podem ver aqui, ó, que para diminuir briga, se coloca divisórias. Estão vendo que está sendo criada aqui, ó, divisórias, né? Baias com essas grades que tem aqui, tá? Que é para evitar, né, briga. Então elas conseguem formar a hierarquia mais rápido, né? Brigando menos aqui quando tem um grupo menor, tá? E aqui na parte da frente, o que que a gente vê, ó? Aqui são mini boxes de alimentação. Então tem essa gradezinha aqui, ó, que separa uma da outra. Então elas não acabam, né, acaba diminuindo aqui a questão de briga por alimentação, tá? E aqui na parte de cima a gente tem o comedouro automático. Então aqui, ó, a gente tem um cano aqui em cima com uma helicoide que traz a ração. Eu tenho que botar ele no chão porque senão ele não vai parar. Aqui em cima a gente tem um cano, tá? Onde vem a ração e ela vai caindo aqui dentro desses coxinhos aqui, desse mini silozinho aqui, tá? Então aqui dentro a gente vê que tem ração e no momento do dia ali que é feita a alimentação, a ração